Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao terceira aula, do nosso curso Simulação Clínica, Atualizações, Tendências e Desafios para a Segurança do Paciente. Eu espero que vocês estejam tendo momentos proveitosos conosco ao longo dessas aulas e que possam aproveitar muito mais a nossa aula de hoje. E, desde esse momento, já deixo o convite para que vocês acompanhem a nossa próxima aula na semana que vem, que encerrará o nosso curso e onde nós também teremos mais informações sobre certificados e como funcionará a disponibilização de materiais. Hoje está conosco a Kelviane Fonseca Cordeiro, que é mestranda em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família, o RENASF, na nucleadora da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Além disso, é pós-graduanda em enfermagem do trabalho, especialista em gestão e auditoria dos serviços de saúde, enfermeira da Atenção Primária à Saúde desde 2018 e membro do grupo de pesquisa e extensão em qualidade dos serviços de saúde, do qual eu também faço parte. Eu volto a me apresentar. Eu sou a Vitória, sou também enfermeira e membro do grupo de pesquisa e extensão em qualidade dos serviços de saúde e estive com vocês no primeiro dia, na inauguração do nosso curso. A Kelviane vai conversar conosco hoje sobre os princípios instrucionais da simulação clínica e é um complemento ao que nós já viemos conversando ao longo das últimas aulas. Seja bem-vinda, Kelviane. Pronto? Boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês hoje e poder contribuir um pouco sobre essa parte, né, que é mais a parte pedagógica da simulação clínica como ensino em saúde. E como a Vitória falou, hoje nós vamos discutir um pouco sobre os princípios instrucionais e suas diretrizes, né, de desenho que fundamentam a prática da simulação clínica em saúde. Tá dando certo espelhar a apresentação? Bom, enquanto a gente aguarda o espelhamento dos slides, eu queria dizer que as perguntas serão respondidas ao final da apresentação da Kelviane, e vocês podem ficar à vontade para enviar também comentários e compartilhar experiências conosco. Pode ficar à vontade, tá, Kelviane? Qualquer coisa, você pode nos sinalizar. Seus slides já estão disponíveis para todos. Então, vamos lá, né? Gente, assim, né? Mais do que uma tecnologia, é o planejamento pedagógico da simulação. Então, assim, quando falamos, né, de simulação em saúde, logo a gente pensa em manequins, laboratórios de alta fidelidade, mas o que realmente faz diferença, né, é o planejamento instrucional que sustenta esses cenários. Pode até passar já a telinha aí da... Isso, obrigada. Então, assim, né, investir em simuladores, laboratórios, sem um desenho pedagógico, é como comprar um avião sem piloto treinado. Não vai me garantir resultados. E ainda pode me custar, né, vidas. Pode passar. Então, vamos lá, né? Por que falar de simulação, né? Historicamente, né, eu vou aqui fazer um breve contexto rapidinho, tá? Com vocês, né? A simulação, ela foi amplamente adotada nas rotinas de treinamento das indústrias da guerra e da aviação. Ou seja, para treinamentos em ambientes de risco, né? Da mesma forma, na saúde, né? O treinamento em simulação, ele é indispensável para o desenvolvimento de diferentes competências. É um treinamento em ambiente seguro para erros, né? Porque eventuais erros no treinamento, eles não vão levar a perdas de vidas. Tem a chance de repetições da prática até a sua excelência. E é um ambiente, né, para a experimentação de novas práticas. E ele teve, assim, um boom, né, digamos assim, desde o marco histórico na segurança do paciente, que foi o relatório, né, o erro humano, que revelou cerca de milhares de mortes, né, por erros evitáveis. Então, a partir daí, o objetivo, né, de melhorias nos cuidados com os pacientes e nos desfechos deles, né, é que houve essa disseminação do treinamento em simulação na área da saúde.
Mas, afinal de contas, né, o que é desenho instrucional? Até um nome diferente, né, da gente ouvir. Pode passar. Então, assim, quando a gente fala, né, em desenho instrucional, a gente está se referindo ao planejamento pedagógico dos cenários, ou seja, o planejamento pedagógico da simulação, que organiza os conteúdos, a estratégia, os objetivos, né, e método, a fim que essa simulação ela atinja o que se propõe, que é o quê? Promover uma aprendizagem significativa e duradoura. Então, assim, uma simulação sem um desenho instrucional pode até parecer realista. Pode ter manequins de alta fidelidade ou ambientes sofisticados, laboratórios, mas na prática ela tende a ter o quê? Um alto custo e pouco impacto no aprendizagem se ela não tiver, né, um planejamento pedagógico. Então, isso porque o elemento central não é a tecnologia, mas sim o modo como a experiência é estruturada pedagogicamente. Então, assim, o objetivo fundamental, né, desse planejamento é promover o que a gente chama de aprendizagem complexa. Que o que é isso, né? Ela envolve não apenas o domínio de um conhecimento isolado ou de uma habilidade técnica, mas a integração entre o conhecimento teórico, as habilidades psicomotoras e as atitudes necessárias para a prática profissional em saúde. Então, assim, a aprendizagem complexa é justamente essa integração, que é o que a gente conhece como competência, né? O que é a competência? É justamente o conhecimento teórico, as habilidades, né, psicomotoras e as atitudes necessárias que o aprendiz, né, o profissional precisa ter. Então, vamos lá, né? Por exemplo, né, a simulação, ela pode ser desenhada tanto para o ensino de habilidades pontuais, como aprender, por exemplo, pontos de sutura, quanto para o manejo de situações clínicas mais complexas, que exigem a articulação, né, do raciocínio diagnóstico, raciocínio clínico, a execução técnica de uma prática e uma tomada de decisão compartilhada, e até mesmo a comunicação. Então, assim, na prática diária, né, os profissionais de saúde lidam com múltiplos elementos de forma simultânea. Então, coletar informações, né, interpretar dados, agir rapidamente, interagir com pacientes e também com familiares. Então, assim, essa complexidade da vida real, ela pode ser aprendida, ela pode ser treinada e praticada no ambiente simulado. Então, assim, a grande vantagem, né, da simulação é justamente, né, trazer essa possibilidade de estar estimulando múltiplos sentidos ao mesmo tempo do aprendiz. Visão, audição, tato. Ela cria um cenário imersivo que favorece essa consolidação, gerando o aprendizado. E quando ela é bem desenhada, sob uma perspectiva instrucional, ela não se limita a promover um conhecimento imediato, mas ela possibilita que o que a longo prazo o aprendiz ele transfira esse conhecimento para a prática da clínica real, que é o nosso principal objetivo, né? Então, assim, essas diretrizes, inclusive já pode passar, gente, eu não estava acompanhando aqui a talinha do slide. Então, assim, né, deixa eu ver onde é que está a telinha, só para vocês me acompanharem, né, na fala e a gente não se perder. Pronto. Vamos lá, isso mesmo. Então, vamos lá. Essas diretrizes, né, elas são o quê? Elas são recomendações práticas baseadas em sólidas teorias de cognitivas sobre a questão do aprendizado, principalmente do aprendizado humano, né, que a gente está falando. E ela tem como finalidade justamente orientar o aprendizado dentro dessa transferência, da teoria para a prática, do ambiente simulado para a prática real, né? Quando a gente estiver na nossa realidade profissional, no caso, o estudante, ou até mesmo como capacitação profissional, né? Eu conseguir levar o que eu estou aprendendo para a minha prática real. E a gente vai trabalhar aqui duas principais diretrizes, né? Bem conhecidas, que são os princípios instrucionais de Merrill, que estabelece, né, fundamentos gerais para qualquer processo de ensino, e o modelo de 4 componentes, que organiza tarefa, informações e práticas de modo progressivo para promover o que a gente espera, que é a aprendizagem complexa.
Mas, afinal de contas, né, como aprendemos? Tem a telinha do como aprendemos. Ou ela sumiu, não digam isso para mim, por favor. Volta aí um pouquinho. Vamos só se encontrar. Ela é a quarta telinha. Pode voltar aí. Volta um pouquinho. Isso, fica aí. Vamos lá. Vamos passar aqui rapidinho sobre o processo de aprendizagem. É bem só para poder compreender e a gente conseguir correlacionar, né? Então, assim, para poder compreender como a simulação ela se torna uma estratégia tão eficaz de ensino, a gente precisa compreender antes como é que ocorre o processo de aprendizagem humana, né? Então, eu trouxe aqui um dos modelos mais aceitos, né, que a gente tem, que é sobre o processo da memória humana, que ela tem 3 estágios principais. Ela tem o registro sensorial, né, que é o primeiro contato com os estímulos do ambiente, ou seja, tudo que vemos, ouvimos, sentimos ou tocamos é captado pelos sentidos e retido por frações de segundos. A gente tem a memória de trabalho, que parte dessas informações ela é selecionada e processada conscientemente, e aqui ocorre a manipulação ativa dos dados, mas a capacidade ela é bem limitada. Então, a gente retém as informações por menos de 1 minuto e podemos processar apenas pequenos blocos de conteúdo. E a gente tem a memória de longo prazo, né, que é o principal, que é quando a informação ela é bem processada na memória de trabalho e ela pode ser armazenada de forma duradoura. Ou seja, ela forma esquemas cognitivos que vão servir como base para as minhas novas aprendizagens e para a minha prática. Mas, afinal, né, como é que esse conceito ele se conecta com a simulação clínica? Né? A resposta está justamente na teoria da carga cognitiva, que ela foi desenvolvida em 1994, mas ela foi ampliada em 2018. Então, assim, ó, essa teoria ela nos mostra que tem 3 tipos de cargas cognitivas, e é onde, quando a gente, como educador, né, pedagogicamente, a gente precisa estar atento quando for montar, né, o planejamento pedagógico do nosso cenário de simulação. Eu tenho a carga intrínseca, que ela está relacionada à própria complexidade da tarefa, né? Por exemplo, manejar um paciente em parada cardiorrespiratória, ela envolve integrar múltiplos elementos, né, de forma simultânea. Eu tenho uma carga que ela é irrelevante ou externa, que ela pode resultar, né, de um desenho instrucional mal elaborado, que dispersa a atenção do aprendiz, que é o caso de materiais redundantes, informações desorganizadas ou estímulos desnecessários. E eu tenho a carga relevante, que ela refere-se ao esforço cognitivo que realmente vai contribuir para a aprendizagem, como a indução, a elaboração e a integração de novos conhecimentos. Então, assim, na prática, né, o papel da simulação e do desenho instrucional é o quê? É equilibrar essas cargas. Tu pode voltar a telinha, porque ainda tá lá naquela. E volta. Pode voltar. Isso, pronto, fica aí. Quando for passar, eu vou falar para poder a gente não se perder mais. Então, assim, né, o papel, como eu falei, da simulação como ensino e do desenho instrucional, que é o planejamento pedagógico, é justamente equilibrar essas cargas, que é o quê? É controlar a carga intrínseca, organizando a tarefa em níveis progressivos de dificuldade. Eu preciso reduzir a carga irrelevante, ou seja, eliminando as distrações e redundância, e preciso potencializar a carga relevante, ou seja, oferecendo atividades que promovam o raciocínio clínico, a tomada de decisões e a integração desse conhecimento. E assim, quando bem planejada, né, a simulação ela não apenas facilita o trabalho da memória de curto prazo, que é ali naquele momento, mas ela também promove a construção de esquemas cognitivos duradouros, que vão ficar armazenados na memória de longo prazo, que poderão ser aplicados posteriormente na prática da clínica real. E aí a gente vai entrar agora mais a fundo nas diretrizes, né? E a gente vai começar, aí tu pode passar a telinha. Isso, bom, nós vamos começar pelos princípios instrucionais de Merrill, né? Que de acordo com Merrill, ele traz
5 princípios instrucionais que devem ser considerados, né, na hora de elaborar um treinamento para promover a aprendizagem. Que é o quê? O primeiro, os aprendizes, eles devem ser estimulados a resolver um problema do mundo real, um problema autêntico, um cenário real e motivador que engaja o aprendiz. Ou seja, precisa fazer sentido para o aprendiz. O conhecimento prévio dos aprendizes, eles também devem ser utilizados como base para a construção de um novo conhecimento, ou seja, eu tenho que mobilizar essas experiências anteriores. E o nível de instrução do aprendiz, eu tenho que levar isso em consideração. Não adianta eu querer promover um cenário que é complexo demais para o nível de instrução daquele aprendiz, porque ele não vai conseguir aprender. Então, deve haver a demonstração do que se deseja ensinar, né, o terceiro princípio. Mostrar o que se espera através de exemplo. Eu tenho que demonstrar para o meu aprendiz o que é que a gente está querendo aprender naquele cenário simulado. O quarto princípio dele, que é o aprendiz, ele deve ter a oportunidade de aplicar o novo conhecimento, permitir que o aprendiz execute as ações, ou seja, eu tenho que falar o que eu quero naquele cenário, eu tenho que demonstrar, e eu tenho que permitir que o aprendiz execute. Não só falar e mostrar, né? Ele tem que pôr em prática. E o aprendiz, ele deve ter a oportunidade de integrar o novo conhecimento ao seu mundo real, ou seja, conectar com a realidade profissional cotidiana. Ele tem que pegar o que ele aprendeu ali naquele cenário simulado e trazer para a prática real. Esses são os princípios instrucionais de Merrill. O próximo, pode passar, que eu trouxe, também, eu acredito ser o mais utilizado, principalmente por conta que eu observei na literatura, né, o mais utilizado, que é o modelo, né, de desenho instrucional de 4 componentes. No final das contas, eles são muito parecidos, porque ele é um modelo, né, que organiza o ensino e a aprendizagem a partir de 4 elementos principais. Tarefas completas. O que é o tarefas completas? O ponto de partida são que as tarefas serem autênticas. Bem parecido, vocês vão perceber como eles são semelhantes, né? As tarefas, elas têm que ser autênticas e precisam reproduzir situações reais e factíveis da prática em saúde. Diferente do ensino tradicional, né, que é fragmentado, em que o estudante, ele aprende partes isoladas de um procedimento, aqui ele é exposto ao problema como um todo, né? Então, essas tarefas, elas devem ser organizadas em ordem crescente de complexidade. Na medida que o aprendiz avança, né, o suporte oferecido a esse aprendiz gradualmente também reduz. Porque, além disso, né, ele tem que haver uma variabilidade de prática. O que é isso? Eu tenho que ter múltiplos cenários diferentes, mas todos com o mesmo objetivo de aprendizagem. Ou seja, eu vou começando com uma tarefa mais simples, uma prática mais simples, e vou tornando ela mais complexa, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né? Um treinamento sobre hemorragia pós-parto. O cenário, ele deve envolver todo o manejo clínico do paciente, não apenas na execução técnica isolada. E ele tem que ir evoluindo do nível de complexidade. Você começa, digamos aqui, naquela prática clínica mais fácil e vai crescendo a complexidade. E tem a informação de suporte ou de apoio, né? O que é isso? Ela corresponde ao embasamento teórico que sustenta a resolução do problema. São os protocolos, as diretrizes clínicas, resumos, roteiros, diagramas, fluxogramas. Ou seja, vão orientar o aprendiz sobre como abordar a situação, né? Essa informação, ela deve estar sempre disponível e ser específica para cada tipo de tarefa. Por quê? Porque eu estou usando aqui a simulação em saúde como ensino, né? Eu tenho que lembrar que eu preciso ter o suporte teórico para o meu aprendiz. Diferentemente da simulação em saúde para avaliação, como, por exemplo, acontece nos programas de revalida, que eu vou estar avaliando o profissional, é diferente. Mas como ensino, não. Eu tenho que ter essa informação de suporte ou de apoio, afinal de contas, eu estou ensinando, né? Então, eu tenho que trazer esse suporte teórico para o estudante, né? Dentro do mesmo exemplo que eu usei, né? No mesmo cenário de hemorragia pós-parto, o suporte pode ser dado com um protocolo
que sintetize as condutas de manejo, né? E eu tenho também a informação de procedimento, que a gente conhece como o just in time, que é o quê? O passo a passo prático. Ele é necessário para realizar os aspectos recorrentes da tarefa, tenham que ter o passo a passo prático da execução daquela prática, daquele cenário. E essa informação, ela deve ser apresentada no momento em que o aprendiz precisa dela. E ela pode ser retirada gradualmente na medida que o desempenho vai se consolidando. Na medida que o aprendiz vai compreendendo, né? Vai tendo a sua automação, então eu vou diminuindo esse suporte. Digamos que é como se ele não fosse mais precisar, né? Que é o que a gente espera, né? Com a prática de repetição, eu dou aquele suporte teórico, eu dou as informações de procedimento, eu dou o passo a passo prático, eu tô lá, mas na medida que a complexidade vai aumentando e o aprendiz, ele vai criando aquela automoção, ou seja, vai criando aquela competência, né? Eu vou diminuindo esse suporte, né? Ele vai tendo autonomia. Um exemplo, é em uma simulação de intubação orotraqueal. O just-in-time poderia ser um diagrama mostrando como testar o cuff do tubo antes da introdução, né? Inclusive, traz segurança ao aprendiz de que ele tem aquele suporte. O outro componente, né, é a prática parcial, ou seja, permite que o aprendiz ele repita habilidades específicas várias vezes, até atingir o nível de automoção. Vocês estão vendo, assim, que todos esses componentes, eles interligam entre si, né? Eles acontecem de forma paralela. Não é primeiro um, depois o outro. Eles vão se comunicando. Então, ele permite que o aprendiz, né, ele repita essa habilidade várias vezes até atingir esse nível de automoção. E essa repetição, ela reduz a carga cognitiva da execução e libera recursos mentais para lidar com a complexidade do cenário completo. Ou seja, um exemplo, né? Repetir a técnica de compressão torácica até que seja realizada de forma fluida e sem erros, antes de integrar ela a um cenário de parada cardiorrespiratória, né? Ele pratica várias vezes a parte prática, fica bom nela e aí passa para o cenário mais complexo, né? Para a condução, para o manejo da parada cardiorrespiratória como um todo. Então, assim, né? O grande mérito desse modelo dos 4 componentes é que ele organiza a simulação como um ciclo eficiente de aprendizagem, principalmente da aprendizagem complexa, né, que envolve o conhecimento teórico, o conhecimento técnico, as habilidades psicomotoras, as atitudes, né, em que o estudante, o aprendiz, né, ele precisa transitar justamente dessa parte da teoria para a prática, do simples para o complexo, do apoio intensivo até a sua autonomia progressiva. Por isso que a gente conhece ele como um ciclo eficiente. Mas, além disso, né, como eu vinha falando, o outro modelo, os princípios de Merrill, também traz essas premissas em comum. Então, são 2 princípios que são bem parecidos. E eles me dizem o quê, né? O que, que eles trazem em comum, que a gente observa, né? É que o treinamento, ele deve apresentar um problema autêntico e relevante, tem que fazer sentido o problema, precisa oferecer essa oportunidade de repetição da prática, como também a variabilidade, né, os múltiplos cenários. A prática, ela deve ser distribuída ao longo do tempo e não concentrada em um único momento. Eu vou até falar um pouquinho mais na frente, a gente precisa respeitar esse intervalo. Deve haver um feedback estruturado e um debrief que permite a reflexão e consolidação, inclusive a própria avaliação, né, daquele cenário simulado. E, finalmente, né, deve ocorrer a redução gradual de suporte, até que o aprendiz consiga integrar o conhecimento, as habilidades e as atitudes com autonomia. Então, assim, em resumo, né, é um mapa prático de como transformar a simulação em um processo contínuo, progressivo e efetivo de aprendizagem complexa, que vai gerar no meu aprendiz a competência necessária que ele precisa. Pode passar a telinha.
Pronto, obrigada. Então, assim, a gente vai aqui falar resumidamente um pouquinho sobre... Caiu? Porque para mim aqui apagou, não, né? Pronto. Sobre os elementos práticos do desenho instrucional. Né? Quais são esses elementos práticos para me desenvolver, né, o meu planejamento pedagógico do meu cenário simulado? Autenticidade, né? Eu preciso trazer essa fidelidade psicológica até maior do que a fidelidade física, né? O cenário, ele precisa parecer real, né? E um bom tipo é o próprio treinamento in situ, né? Porque ele aumenta o engajamento por ocorrer de fato no ambiente da prática real, né? Eu preciso ter a ativação do conhecimento prévio, né? Como eu falei antes, eu preciso revisar os conceitos antes do cenário, mesmo que inicial e limitado, ele deve ser mobilizado, e eu preciso levar em consideração o nível, o grau de instrução em que está o meu aprendiz. Eu preciso trazer esse embasamento e esse suporte teórico para ele. Eu preciso ter a demonstração, que pode ser por instrutores, por vídeos, por simulação guiada. Preciso mostrar para ele o que a gente está querendo reproduzir, ou melhor, o que a gente está querendo aprender. Eu tenho que ter repetição e variabilidade, ou seja, eu tenho que ter múltiplos cenários com causas, contextos diferentes, diferentes casos clínicos, mas que mantenha o mesmo objetivo de aprendizagem. Tem que ter a prática distribuída, como eu falei, né? Os intervalos. Os intervalos precisam ser planejados para poder consolidar os esquemas cognitivos. Então, os intervalos, eles vão ajudar a aumentar a retenção de conhecimento. E o ideal é estar sempre pondo feedback. A gente precisa estar tendo esse feedback com o aprendiz para realmente ver se o que a gente está querendo trazer de conhecimento, se o nosso objetivo de aprendizagem está sendo alcançado. Eu tenho que ter essa complexidade crescente, ou seja, cada cenário ele vai desafiar um pouco mais. Eu tenho que respeitar essa progressão gradual de casos clínicos. O nível de complexidade ele vai do simples ao mais complexo. Tem que ter a integração final, né? Eu tenho que trazer um final das contas, né? Como eu disse, um cenário completo, onde o aprendiz ele vai conseguir articular o conhecimento, as habilidades, as atitudes, vai ter como resultado a competência, ele vai conseguir unir a teoria, a prática e até a comunicação com o aprendiz. E depois, assim, né, de todo esse planejamento pedagógico, colocado em prática, o cenário simulado, eu preciso, gente, fazer a avaliação dessa simulação. Pode passar a telinha. Pronto. Porque, assim, se eu não avaliar, como que eu vou saber se eu realmente estou alcançando meus objetivos, né? E, assim, um modelo muito utilizado para avaliação da simulação em saúde como ensino é o modelo de Kirkpatrick, que ele é 4 níveis de avaliação. Eu tenho o primeiro nível, ele é até uma figurinha de uma pirâmide, né? O primeiro nível, que inclusive é a base, ou seja, maior, é a reação. O que é a reação? É a satisfação dos aprendizes. Por que é importante? Porque se aquilo não fizer sentido para eles, eles não vão reter o máximo de conhecimento que a gente deseja para alcançar aquele objetivo ou para alcançar aquela competência. E a gente precisa, então, avaliar como é que está a satisfação deles com esse cenário simulado. Aí eu tenho o nível da aprendizagem, ou seja, que é o ganho efetivo do conhecimento, das habilidades, né, que gerou a competência. Eu tenho o nível do comportamento, que é o quê? É a transferência justamente para a prática, no contexto real do aprendiz. Eu preciso avaliar se ele está conseguindo levar para a prática real o que ele está aprendendo naquele ambiente simulado. E os resultados, né? Que é o impacto em desfechos clínicos. Então, assim, que é o mais importante, né? As evidências, né, os estudos, eles estão aí mostrando que os cenários,
bem desenhados, eles melhoram não apenas o desempenho imediato do aprendiz, mas também, a longo prazo, a segurança do paciente. Porque eu vou trazer uma prática segura, né? O aprendiz, ele realmente vai ter conseguido gerar essa competência nele e vai ter uma prática mais segura. Ou seja, segurança do paciente, vou diminuir os erros que poderiam ser evitados. Então, é muito importante, sim, a repetição, a prática distribuída, a complexidade crescente, esses elementos, eles realmente precisam ser levados bastante em consideração, o feedback, debriefing, a própria avaliação, né, do cenário simulado, a autenticidade, que é o elemento, né, muito importante para promover essa transferência. Quanto mais autêntico e real o cenário, não só em termos físicos, como eu falei, até mais importante que o físico, é a parte psicológica, a atenção, né, que é gerada no aprendiz. Quanto mais real, mais ele vai promover essa transferência do que ele está aprendendo para o ambiente real. Então, assim, não adianta ter uma fidelidade de engenharia, ou seja, uma alta tecnologia, porque ela não vai me garantir a melhor aprendizagem se eu não tiver qualidade no meu planejamento pedagógico, né? Então, assim, uma simulação ela é efetiva, ela exige autenticidade, a variabilidade, que é os múltiplos cenários, um feedback estruturado. Não vamos fazer um feedback aleatório de chegar para aprender e dizer, e aí, o que foi que tu achou? Não, vamos ser intencionais, vamos gerar perguntas para ser colocadas dentro do feedback que sejam intencionais para captar que se o nosso objetivo de aprendizagem foi captado e ao mesmo tempo trazer essa avaliação, né, para dentro, essa avaliação consistente, né, do nosso cenário. E assim, gente, em tese, o resumo de tudo isso é para trazer a importância do planejamento pedagógico, de não se criar os cenários de simulação para ensino de forma aleatória, porque a gente está falando de práticas que vão ser, que vão atuar na vida de outras pessoas, que erros vão custar vidas, erros podem gerar sequelas, então, assim, a gente tem que ter, né, essa responsabilidade, né, de ensino, de que aquele cenário que vai gerar um ensino, que a gente quer promover a competência no aprendiz, ele precisa passar por esse planejamento pedagógico. E, assim, pode passar a telinha, até esqueci de falar. E o que eu queria trazer, assim, né, quando eu falei com as meninas que organizaram o evento, elas me falaram que a gente tem um público, né, que é aluno de graduação, pós-graduação, profissionais. Então, assim, eu trouxe duas reflexões para vocês, para atingir os dois públicos, tá? Para os profissionais, né, da pós-graduação, educadores, para vocês refletirem como podemos usar a simulação para redesenhar a forma como ensinamos e formamos profissionais em nossas práticas educativas. Será que eu estou promovendo uma prática educativa efetiva no meu aprendiz? Né? E, para o outro lado, né, para o aluno, nós estamos preparados para transformar a simulação em uma experiência de aprendizagem significativa que, de fato, vai melhorar a segurança do meu paciente lá na frente, né? Eu estou realmente aproveitando essa oportunidade para entrar nela, imergir nela, como se ela fosse, de fato, o ambiente real, e, ao mesmo tempo, ter segurança de que eu posso errar, porque ali é um ambiente que eu estou para aprender, né? Não podemos esquecer que o ambiente simulado é isso. O ambiente simulado, ele traz esse ambiente seguro para a gente cometer erros, para aprender, né? Não tenho que ter receio de errar, pelo contrário, é lá que eu vou aprender com o meu erro. E o educador, né, quem está fazendo o planejamento pedagógico daquele cenário simulado, ele precisa levar em consideração que ele tem que trazer esse ambiente para o aluno, tem que trazer o embasamento teórico, o suporte,
como eu falei, né, tem que respeitar esses princípios da complexidade crescente, da autenticidade. Você tem que fazer com que aquele ambiente, aquele cenário faça sentido para o aprendiz, porque assim ele vai conseguir realmente reter mais conhecimento, principalmente, como eu falei, na memória de longo prazo, que é onde a gente vai atuar lá na prática. E é isso, gente. Eu não sei se eu falei rápido, porque, assim, falar um pouco sem interagir, a gente acaba se comunicando um pouco rápido. Eu espero ter contribuído aí um pouco, né, do conhecimento para vocês. Se tiver alguma dúvida, né, podem colocar. E é isso. E obrigada, tá? Aí a Vitória, a Juliana, ao pessoal do grupo pelo convite para estar aqui. Obrigada, Kelviane. Foi excelente a sua palestra, né? Ela, de fato, complementou bem as outras duas aulas que nós tivemos, trouxe elementos novos e contribuiu muito para que os colegas que estão assistindo, né, possam, de fato, elaborar seus cenários de simulação e fazê-los a partir não só dos padrões de construção que a gente tem, mas a partir também do design instrucional agora. Então, a gente que agradece a sua participação. Até o momento, nós não temos nenhuma dúvida, mas enquanto o pessoal se anima aí para mandar seus questionamentos, né, eu gostaria de avisar que a frequência já está no chat, então a gente pede que todos assinem, para que assim a gente possa computar e fazer adequadamente a certificação. E eu acredito que seja isso, né? Temos elogios no chat para você, Kelviane. E mais uma vez agradecer, né? Eu deixo o espaço para você deixar a sua mensagem final aí para os alunos do nosso curso. Obrigada. Não, eu realmente espero ter contribuído um pouco aí para vocês em relação à importância, né, do planejamento pedagógico, dos cenários simulados. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que participaram do momento, que ouviram, como também, assim, dar a oportunidade de estar aqui, trazendo para vocês um pouco do que eu tenho aprendido nesse mundo, né, da simulação clínica em saúde. E é isso, gente. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a todos pela presença e nós aguardamos vocês na aula da próxima semana, do dia 23, também às 19 horas, para nós falarmos um pouco sobre o uso de paciente simulado. Boa noite, pessoal. Espero que todos tenham uma ótima semana.